Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês mais informações e esclarecimentos das diversas áreas do direito, economia, política e saúde. E nas sextas-feiras, vocês já sabem, o nosso papo aí é imobiliário e também turismo. E hoje o assunto vai ser imóveis no sistema Condotel. Quem está conosco, então, para a conversa de hoje é o empresário Diogo Giacomello, que é diretor executivo da construtora Belmais, empresa responsável pelo primeiro Eno Resort do Brasil. Muito obrigado pela presença, Diogo. Obrigado pelo convite a esse programa, de muito sucesso, o Papo Certo. Um prazer estar com vocês hoje aqui. Muito obrigada pela tua presença, seja muito bem-vindo à nossa bancada. Obrigado. Você que nos assiste já sabe, o nosso programa é interativo, então venha participar e saber mais sobre o primeiro Eno Resort do Brasil. Um rápido intervalo, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e o nosso programa também ele é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas duas plataformas, além de assistir, tu também já pode compartilhar. Então, Diogo, para começarmos o Papo Certo de hoje, explica para nós o que são imóveis em Condotel. Ok, então, Evanir, o sistema de Condotel, o nome já explica um pouquinho, né? É um condomínio com uma infraestrutura de hotel, né? Diferentemente de outros sistemas usuais, né, e tradicionais já existentes no estado, o sistema de Condotel, o proprietário, ele pode usufruir completamente do seu imóvel sem restrição de tempo de uso e ele tem toda uma infraestrutura hoteleira de resort a seu dispor. Então essa é a característica do sistema Condotel. E como funciona a compra e venda de imóveis como esse? Então, é um sistema onde não são vendas feitas por cotas, né, ou frações, como é usual no mercado hoteleiro. A gente comercializa a unidade na sua integralidade, né, são matrículas individualizadas, onde o imóvel que o proprietário vai ter... Como se fosse um apartamento. Como se fosse um apartamento. Yeah. Né, e é um apartamento. O proprietário, a gente vende a unidade com a unidade completa em condições de móveis, decorações, utensílios, roupas de cama, eletrodomésticos, e o apartamento, diferentemente de um hotel, ele possui um sistema individualizado de aquecimento de água, fornecimento de luz, abastecimento de água, diferentemente dos hotéis, onde esses sistemas são coletivos. Lá no Baco, como ele é um condotel, os apartamentos possuem sistemas individualizados de abastecimento das suas unidades. Então, é uma compra de um imóvel, como um imóvel, só que com a característica de estar num hotel. O proprietário vai ter condomínio, igual a um apartamento convencional, vai ter a conta de luz individualizada. Isso é um diferencial, realmente. É um diferencial. Conta de água individualizada, conta de gás individualizada. O sistema é igual a um apartamento convencional. Muito bem. Para qual tipo de pessoas, né, vale a pena, então, ou para todas, né,
vale a pena fazer esse tipo de investimento? A gente chama até que ele é um empreendimento bem híbrido, porque ele atende várias necessidades, né? Atende a necessidade da pessoa em querer ter o seu segundo imóvel, né? E neste seu segundo imóvel, ela pode usufruir num local paradisíaco e turístico, como é o Vale dos Vinhedos, né? Onde a gente tem diversos locais, né? Espetaculares lá para a pessoa poder desfrutar, mas também... Por que ele é híbrido, que a gente chama? A pessoa, além de desfrutar, quando não estiver desfrutando do uso da sua unidade lá no Vale dos Vinhedos, ela tem a disponibilidade de poder rentabilizar o seu imóvel, né, através do nosso sistema de hotel, né, onde vai existir uma empresa que vai fazer todo o gerenciamento das locações, né, lá no empreendimento, e a partir daí, o proprietário, quando não estiver usando a sua unidade, ele vai conseguir possibilitar a ele uma rentabilidade bem interessante, bem estruturada, que a gente planejou no empreendimento. Então vale tanto para quem quer ter um segundo imóvel, quem mora em Porto Alegre quer ter o segundo imóvel na Serra, que é o sonho aqui do Porto Alegrense, ou é a Serra ou é no litoral. Em Garopaba já foi, mas era antigamente, né, em Santa Catarina. Isso aí. Então ter o segundo imóvel e também para quem quer ter um investimento. Isso. O empreendimento possui, né? Então para quem, por exemplo, quer no momento de lazer e usufruir, o empreendimento vai possuir uma infraestrutura completa de resort, de fato, né? Com piscina, spa, sauna, academias, né? Outras áreas como restaurante, wine bar, wine garden, centro de eventos, e o diferencial, a cereja do bolo, né, do resort, que ele é o primeiro eno-resort do Brasil, uma infraestrutura temática de vinho dentro do empreendimento. Fala-se muito, falando mais sobre o mercado imobiliário, em multipropriedade. Traz para a gente, por favor, qual é a diferença de multipropriedade para condo-hotel? Então, Amanda, a diferença de um condo-hotel para uma multipropriedade é que na multipropriedade, o proprietário, basicamente, ele tem uma restrição no uso da sua unidade. Geralmente, nessas operações, né, os proprietários eles podem usufruir 1 semana, 2 semanas no período de 1 ano. Já no condo-hotel é exatamente o contrário. O proprietário não tem restrição em período algum de uso. Ele pode usufruir da sua unidade no período dos 365 dias do ano, se ele bem entender isso, né? E quando ele não estiver usando, aí sim ele vai disponibilizar a sua unidade para o sistema de locação gerar uma rentabilidade para ele. Então, a principal diferença do multipropriedade e o condo-hotel é essa, é a restrição do uso da unidade pelo proprietário. E lá, no caso, desculpa, Amanda. Imagina, pode falar. Cada proprietário é dono de um imóvel. Quando na multipropriedade, aquele mesmo imóvel ele pode pertencer a mais de uma pessoa. Correto? Geralmente, nos sistemas de multipropriedade, os apartamentos são divididos em frações. São cotas, né? São vendidos em cotas, né? No Baco não existe isso, né? Os apartamentos são vendidos na sua integralidade, né? O proprietário, de fato, é dono da sua unidade. Perfeito. Eu quero comentar que eu achei interessante também isso que tu falaste, que durante todo o ano, se quiser usar, pode. Porque nesses multipropriedades, eles também têm variações de valores, às vezes também que épocas do ano é mais caro. Com certeza. No Baco, pro proprietário, né? Ele vai ter algumas taxas para uso, né? Porque, de fato, ele vai estar... Quando estiver usufruindo, ele vai estar situado num resort, mas não vai ter essa variação de valor. Por exemplo, por ser Natal, Ano Novo, o valor não, continua de acordo com os custos normais. Então. Isso aí, exatamente. Em que momento, então, a construtora Belmais ela percebeu que investir nessa modalidade seria positivo e não multipropriedade, por exemplo? Pois é, não querendo puxar a brasa para o nosso próprio lado, né, como diz o ditado, a gente vinha há muito tempo analisando esse sistema, né, de multipropriedade, que também tem suas características e suas qualidades, né, mas a gente viu até no mercado uma necessidade de ter um produto com uma proposta diferente. Então foi aí que a gente começou a estudar este produto do condo-hotel, né, para trazer um contraponto ao esse sistema de multipropriedade, né, onde no nosso ponto de vista é um sistema muito mais atrativo e rentável ao proprietário do que os sistemas convencionais de multipropriedade. Então foi a partir daí que surgiu a ideia, né, de nós trazermos essa novidade para o mercado, que é o Baco Wine Heaven. Fora do estado do Rio Grande do Sul é comum termos condo-hotéis? Sim, é um sistema. No Rio Grande do Sul existem
muito poucas tipologias deste empreendimento, mas Brasil afora, sim, existem empreendimentos com esta estrutura similar à qual a gente está propondo aqui no Baco. Eu sei que vocês estão curiosos para ver as imagens do Baco, mas eu vou deixar vocês até o início do segundo bloco curiosos. Então agora eu quero te pedir para falar o porquê que o Baco, então, o Wine Heaven, é o primeiro eno-resort do Brasil. Então, Amanda, por que a gente tem essa alcunha, né, de ser o primeiro eno-resort? Porque a gente viu que lá no Vale dos Vinhedos existia uma necessidade de ter um empreendimento que proporcionasse a quem procura o Vale, né, aos amantes do vinho, eventos temáticos constantes relacionados ao vinho, né? Então, o Baco vai trazer praticamente toda semana dentro do empreendimento, através de várias áreas de eventos que nós vamos ter dentro do empreendimento, eventos temáticos relacionados ao vinho. Então, toda semana, quando algum turista ou até um proprietário, né, da sua unidade quiser ir ao Vale dos Vinhedos e for nos visitar lá no Baco Wine Heaven, ele vai ter uma gama de experiências voltadas ao vinho. Workshops, cursos temáticos, eventos relacionados ao mundo do vinho, sempre vai ter alguma palestra, algum enólogo renomado, algum sommelier, sempre trazendo alguma experiência diferenciada. E a cereja do bolo, né, que a gente chama do projeto, essa inovação que a gente está trazendo também, o empreendimento vai ter uma vinícola, né, dentro do empreendimento. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é o atrativo que mais chama atenção lá no investimento? É este mesmo, né? As pessoas uma vinícola dentro do próprio Eno Resort. Diria que assim o que apaixona mesmo, né, o conceito do projeto nas pessoas é esse fato de a gente ter uma vinícola dentro do empreendimento, onde então os proprietários, junto a um enólogo exclusivo que vai possuir o empreendimento, vão poder produzir o seu próprio vinho. Então, todos os anos, né, mediante ao final da safra, os proprietários vão ter essa experiência de produzir o vinho da maneira que eles quiserem junto ao enólogo, acompanhar todo o processo, desde a colheita, se eles quiserem, até o processo de industrialização de fato do vinho. E lá, quando o vinho dele estiver de fato concluído, lá nas barricas, na cave, que vai existir também, vai existir uma cave dentro do empreendimento. Então a gente vai fazer todo o processo de envasamento do vinho para esse proprietário e personalizar a garrafa dele com o rótulo, com o rótulo e com a assinatura dele. É interessantíssimo, é muito legal. Eu estive conhecendo o empreendimento e saí de lá assim, ó, com os olhos encantados, gente. Bom, quero te perguntar agora, quem é proprietário do imóvel com hotel pode locar ou emprestar, e quem faz esse trâmite para o proprietário? Então, dentro do Grupo Belmais, né, que é a minha empresa, a gente possui outras empresas, né, que é a executora e a incorporadora do projeto do Baco é a Extrema Incorporadora, e também a gente tem a empresa Extrema Stay, que é uma empresa que tem a finalidade de fazer o gerenciamento das locações aos proprietários dentro do empreendimento. Então, a responsabilidade por esta locação do imóvel do proprietário vai ser feito por esta empresa, né, que foi constituída, que tem expertise para isso, para gerar a rentabilidade e a locação para os proprietários das suas unidades. E os locatários e visitantes, eles têm os mesmos direitos que os proprietários? Na maioria das vezes, sim. Eles têm disponibilidades de todos os serviços, né? O empreendimento vai oferecer a gama completa de serviços hoteleiros, né? Camareira, serviço de quarto, café da manhã, através do sistema pay-per-use, né? Então, os proprietários e hóspedes vão poder usufruir. A única restrição, assim, que o hóspede não vai ter com relação ao proprietário é a possibilidade de ele poder produzir o seu próprio vinho espumante, que isso sim é uma característica, né, exclusiva para o proprietário da sua unidade. Eu vi que tu trouxeste aqui para nós alguns vinhos e espumante de uma vinícola que estará dentro do Baco. Isso aí. Como eu comentei, então, dentro do Grupo Belmais, né, falei da Extrema Incorporadora, da Extrema Stay, e também a gente possui uma vinícola, que é a Vinícola Mondadori, né, que se fez, né, importante essa peça no tabuleiro do Baco, né, termos uma vinícola, né, já que somos o primeiro Eno Resort. Então, sim, a gente também tem a expertise, né, de termos essa vinícola operando dentro do empreendimento, para trazer todo esse ambiente temático, de fato, aos proprietários e usuários do empreendimento.
Perfeito, gente. Vocês estão curiosos, né? Então fiquem nos assistindo que depois do intervalo eu vou mostrar para vocês, então, o primeiro Eno Resort do Brasil. Fica com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Bom, gente, voltamos. E vocês sabem que o Papo Certo também é transmitido pelos principais canais digitais. Então, agora eu vou convidar vocês a ficarem aqui com a gente, que vamos ver as imagens, apresentar para vocês, então, o Baco. Diogo, passando as imagens aqui, fala para a gente o que o pessoal está vendo na tela. Lá uma imagem de uma fachada, né? O empreendimento vai possuir 7 torres, né? Contendo os 372 apartamentos. Essa é uma ideia de como vai ficar as fachadas dos apartamentos. Todos os apartamentos são de frente para o Vale dos Vinhedos e todos vão possuir sacadas, né? Que são também um diferencial do projeto. Então a pessoa de fato vai estar imergida dentro do ambiente lá do Vale dos Vinhedos. Aí já é uma imagem de um prédio principal, quando vai conter o restaurante, o wine bar, o wine garden, toda a infraestrutura do empreendimento. Temos mais imagens? Mais uma ideia da fachada principal do prédio, né, na recepção aos usuários do empreendimento. Algo que me chamou a atenção aí foi que o teto, o telhado, como é que se chama? Um telhado verde, não é? Telhado verde. Totalmente integrado ali com aquela paisagem verde da região ali, realmente o projeto é lindo, parabéns. A gente vai deixar vocês curiosos, porque tem muito mais imagens, aí vocês podem procurar nas redes mais sobre o Baco. Mas, Diogo, fale para nós um pouquinho sobre o cenário atual da hotelaria no Brasil. Então, Evanir, o cenário a gente entende que é um cenário muito positivo, até em virtude muito da situação da pandemia, né? A pandemia trouxe um cenário de crescimento para o turismo brasileiro, porque as pessoas ficaram, de certo ponto, obrigadas a fazer um turismo mais local, e isso, principalmente lá para a nossa região, o Vale dos Vinhedos, aumentou exponencialmente, né, a procura, já que a gente tem essa temática do vinho, né, para atrair as pessoas. Então, a gente viu que nos últimos anos, em virtude, né, deste acontecimento trágico que foi a pandemia, acabou, por um outro lado, acarretando um aumento exponencial de procura deste turismo mais interno nosso. Então, a gente vê que a cada ano aumenta muito mais a procura, né, pelo turismo e pelo enoturismo, né, na nossa região, lá do Vale dos Vinhedos. Nós sabemos que Bento Gonçalves está entre os 8 destinos de maior crescimento em todo o Brasil. Mas quem é o turista que vem para Bento Gonçalves? É o turista de todo o Brasil, de fato, assim, inclusive os próprios clientes nossos do empreendimento é um cliente de todo o Brasil, né? Porque a gente tem essa especialidade do vinho lá na nossa região, e o vinho ano a ano vem crescendo e vem atraindo uma paixão nas pessoas. E o local no Brasil,
né, a capital, né, brasileira do vinho, inclusive Bento Gonçalves tem essa alcunha, né, é o Vale dos Vinhedos, né? Então as pessoas querem vir degustar, querem vir conhecer. As nossas vinícolas lá da nossa região estão cada ano mais preparadas para receber os turistas, né? Então é por isso que a gente tem eu acho, esse sucesso que não para de crescer, que é muito referendado ao vinho e também à gastronomia. Nossa gastronomia também é muito diferenciada. Mas, Diogo, na sua opinião, o valor da hospedagem é um dos itens que mais pesa aí na escolha do destino pelos turistas? Acho que sim, mas Bento Gonçalves e região tem uma diversificada gama de oportunidades na rede hoteleira para todos os tipos de bolsos, assim, podemos dizer. E pesa, com certeza pesa, né? Hoje, para tu viajar para um resort, né, nas principais praias brasileiras, o custo é muito maior do que, por exemplo, tu fazer um turismo, né, aqui na nossa região. Então, acho que tem esse peso, sim, mas a gente lá na nossa cidade, na nossa região, nós temos muitas possibilidades para poder atender aos diversos públicos, né, às diversas necessidades econômicas e financeiras das pessoas. De algum assunto em alta sempre aqui no nosso programa é a sustentabilidade. Então, quais são as preocupações do projeto em relação a isso? Então, Amanda, a gente teve aqui no Baco Wine Heaven uma preocupação muito forte com essa questão sustentável, até pelo fato do empreendimento estar inserido numa área rural e numa área paradisíaca, assim, que é o Vale dos Vinhedos, né? Então, a gente pegou muito forte nessa questão da sustentabilidade. O empreendimento possui as áreas condominiais autossustentáveis, né? Porque a gente vai ter geração de energia fotovoltaica no empreendimento, reaproveitamento de água de chuva, a gente vai ter uma área de APP de quase 1 hectare, nós vamos ter tomadas para carregamento de carro elétrico. Então a gente pensou totalmente nessa situação de sustentabilidade para agredir o mínimo possível o ambiente ao qual vamos estar inseridos lá no Vale dos Vinhedos. Inclusive visual, né? Porque é uma das grandes preocupações, eu acredito, nessa região tão característica, onde, ao falar nos Vale dos Vinhedos, logo vem aquela imagem na cabeça daquelas estradas, aqueles vinhedos ao fundo, aqueles morros, e não poderia ser um edifício ali de 14 andares, por exemplo, que não fosse realmente integrado à sua paisagem. Né? Com certeza. A questão, por exemplo, do telhado verde traz isso, além de trazer um conforto térmico e acústico para os apartamentos, também traz um conforto visual, tanto para a parte interna, né, de quem está no empreendimento, não vai estar olhando um telhado, vai estar olhando um ambiente verde inserido, né, ao ambiente ao qual ele está, e também quem está de fora também, né? O telhado verde vai trazer esse conforto visual, né, e essa inserção do empreendimento ao meio ambiente. Mais um atrativo turístico. Mais um atrativo. A gente já está indo para os minutos finais do programa, mas eu quero aproveitar para ler uma pergunta de telespectador. Quem não tem um imóvel pode apenas produzir o próprio vinho? Não, esta é, como eu tinha comentado até anteriormente, essa é uma exclusividade aos proprietários, né, dos 372 apartamentos que existem no empreendimento. A produção do vinho, até por ser um processo, não é tão curto assim, né, é um processo longevo, né, a produção do vinho, então ele é exclusivo aos proprietários dos apartamentos. Certo. E quais são os custos fixos, então, para os proprietários O custo fixo é igual a um custo de um apartamento, né? O proprietário que tiver um apartamento lá no Baco Wine Heaven, ele vai pagar o IPTU da sua unidade, igual a um apartamento convencional, vai pagar condomínio, igual a um apartamento convencional, e taxas, né, de concessionárias de água e luz, né, que também é normal tu pagar num apartamento convencional. Então, os custos fixos do apartamento são exatamente iguais. O que vai variar é pelo uso da estrutura do resort. É pelo uso, quando ele for usufruir, né? O apartamento possui, então, medidores individuais de água, luz e gás. Então, ele vai ter também como medir isso, o consumo dele, e algumas pequenas taxas de uso quando ele estiver usufruindo, né, esta área do hotel, do condomínio. Tu trouxe para a gente já quais são os serviços de hotelaria oferecidos, mas pode reforçar, então? Os serviços de hotelaria
totalmente completos, né, usuais nos hotéis, né? Então o empreendimento vai ter de fato uma estrutura de resort, né, com café da manhã, serviço de restaurante, camareira, serviço de quarto, lavanderia, todos esses serviços através do sistema pay-per-use, né, pague pelo que usar, vão ser oferecidos tanto aos hóspedes e quanto aos proprietários. Então o Baco, ele vai ser um resort. Então quem for se hospedar e usufruir o Baco, não sendo proprietário, quando estiver lá, vai ter todo esse aparato e toda essa oferta de serviço hoteleiro dentro do empreendimento. Perfeito. E o que é um Master of Wine? Master of Wine é o título que o proprietário vai ter, né, vai ganhar quando de fato ele produzir o seu próprio vinho, né? Então ele vai ter esse título. Um mestre de produção de vinho. De produção de vinho, né? Com o seu rótulo. Com o seu rótulo, com a sua assinatura. Isso aí. Essa é uma inovação que a gente está trazendo aí para o empreendimento e que apaixona todo mundo, né? Apaixona todo mundo. Uma pergunta que ficou para trás. Nós não falamos quantas pessoas comportam por unidade. Então, cada apartamento, Amanda, possui uma taxa de capacidade de uso. Nós vamos ter 5 tipologias de apartamento no empreendimento. Então, a menor unidade é um estúdio, que comporta 3 pessoas. E a maior unidade é um apartamento de 2 dormitórios, que comporta até 6 pessoas. E são quantas unidades? Você falou de 7 torres, né? São 7 torres, né? Quantos apartamentos? Com 3 pavimentos cada torre. E uma 8ª torre que tem toda a infraestrutura condominial. Nessas outras 7 torres, onde a gente tem os dispostos os apartamentos, nós vamos ter 372 apartamentos, 372. Divididos em 5 tipologias. Os estúdios, que conforme eu comentei, que é a menor unidade, o 2 dormitórios, que é a maior unidade, nós vamos ter o apartamento de um dormitório, um duplex e o loft, 5 tipologias. E sobre lazer, traz para a gente qual é a estrutura disponível. Então, nós vamos ter uma estrutura completa de lazer. Como eu comentei, nós vamos ter piscinas térmicas, terapêuticas, saunas, spa. Nós vamos ter na área verde, nós temos 1 hectare de área verde no empreendimento, onde nós vamos ter um diferencial do projeto, que vou deixar na curiosidade do telespectador, que são os Fairy Bubbles, são iglus de vidros com lareiras fechadas no meio da área de preservação, onde o proprietário vai poder ir lá beber o vinho dele, fazer um fogo na lareira, tomar um chimarrão. Vamos ter trilhas de passeio e caminhada dentro desta área de APP. Então, uma infraestrutura de resort, de lazer completa no resort. Vamos deixar registrado para vocês que o Wine Garden já está funcionando, vocês já podem conhecer. Muito obrigada, Diogo, então, pela tua presença aqui. Obrigado pela sua oportunidade, Vanir e Amanda. Prazer de estar aqui com vocês. Obrigada. Eu agradeço também a vocês de casa que nos assistiram até aqui. E lembro que quem quiser assistir mais, inclusive pequenos vídeos lá no Facebook, Instagram e TikTok, vocês encontram. Então já anota aí que na segunda-feira, às 7h30 da manhã, tem a reprise do programa de hoje. E na segunda-feira, neste mesmo horário, 20h30, nós temos mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá!